Começa agora na Clube FM, Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Boa noite para você que está aqui ligadíssimo na Clube FM 95.7. Olha, você tá com sorte hoje, hein? Tá começando a noitada de plena segunda-feira com uma balada assim quentíssima. Hoje você vai ouvir falar de política, esse assunto que tem irritado tantos brasileiros. É muita empolgação, né, Carla? Vamos falar a verdade, né? Sim, para uma segunda-feira eu acho que está de bom tamanho, né? E por que você vai ouvir falar de política nessa próxima 1 hora? E a gente promete que nos próximos programas a gente vai colocar música também, rock and roll, samba. Música sertaneja de protesto acho que não existe, né? Mas caipira talvez a gente consiga levantar um pouco. Mas enfim, por que falar de eleições? Porque esse ano, em outubro, nós teremos eleições para prefeito e vereadores. Então, se você quiser assim manter um alto nível na discussão, no debate, naquele almoço de família, no domingo, no churrasco do sábado à noite, ou mesmo se você quiser simplesmente se atrever a entrar nessa corrida como candidato, então fica com a gente, porque além de falar já do que está acontecendo nos bastidores da política aqui em Londrina e, por que não, no Brasil, a gente também já vai ter dicas especiais, porque hoje a gente tem um convidado especial. Mas antes dele se apresentar, vou pedir que o Cláudio... Cláudio, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou jornalista, eu tenho um blog chamado Paçoca com Cebola, já fui editor de política da Folha de Londrina, trabalhei em diversas campanhas eleitorais, ganhei algumas, perdi outras, fizemos grandes trabalhos nessa área, estudo muito estratégias de marketing para campanhas eleitorais e a gente está aqui com muitas dicas, né, para você que quer se candidatar a vereador, quer se candidatar a prefeito. Sempre há uma dica importante que pode ajudar você a se eleger. E lembre-se, vitória é só com muito suor. Esse negócio de falar que vitória é o seguinte, todo mundo tem uma fórmula mágica, bobagem. Tem que ralar muito, viu? Bom, eu vou me apresentar rapidinho também. Eu sou Carla Sen, trabalho em jornalismo há muitos anos, não vamos detalhar, né? Não tem necessidade. Não, pode se quiser, não tem problema. Não tem necessidade, mas digamos que seja assim, bem mais do que 30 anos, talvez, né? Então, acho que fica de bom tamanho falando assim. E eu já fiz bastante consultoria política, já trabalhei em praticamente todas as capitais do Brasil. Eu trabalho com media training. O que é o tal do media training? É simplesmente treinar o candidato, fazer com que ele pratique um pouco a fala, como que ele vai colocar a mensagem dele, mas enfim, isso vai ser papo para vários programas e eu vou apresentar agora e vou pedir que ele se apresente. Eu vou falar do nosso convidado especial dessa segunda noite, o Dr. Frederico Reis, que também tem assim vários anos de experiência e principalmente com direito eleitoral. Olha, são poucos os especialistas mesmo, aqueles que entendem do riscado do direito eleitoral, e a gente trouxe o Dr. Frederico para conversar um pouquinho. Boa noite, Dr. Frederico. Boa noite, Carla. Boa noite, Cláudio. Então, me apresentando, eu também sou, que nem o Cláudio, há muito tempo nas eleições, perdendo algumas, ganhando algumas, mas correndo atrás sempre, na área jurídica, procurando sempre tirar dúvidas, esclarecer o que pode e o que não pode aos candidatos. Pois é, o que seria bacana, por onde a gente poderia começar? Pelas datas, né? Por incrível que pareça, ainda tem gente que nem sabe quando vai ser a eleição. Vamos começar por aí. Qual é o dia da votação? 6 de outubro, né? É o dia final da campanha eleitoral. E para cidades que têm segundo turno, para prefeito, como é o caso de Londrina? São 2 semanas depois, que vai dar no dia 23 de outubro, né? 2 semanas, 21 de outubro. 21 de outubro. E agora, qual que é essa fase legalmente? Eu imagino que a grande dica é falar para o candidato o seguinte: o que a gente deve fazer agora? Primeiro de tudo, não errar.
O candidato, ele realmente, cara, ele não pode errar nessa fase. Nós estamos numa fase agora de você procurar um partido, porque você vai ter até o dia 5 de abril para estar filiado a algum partido. E estamos também no meio da janela eleitoral que os candidatos que ocupam cargos, os vereadores, podem trocar de partidos agora, até o dia 5 de abril. Então, assim, atualmente, o que o candidato tem que fazer? Procurar um partido, ver se a sua situação junto à Justiça Eleitoral está ok. Por exemplo, ele tem 6 meses para trocar o domicílio eleitoral para a circunscrição onde ele vai ser candidato. Ele tem 6 meses para estar filiado num partido político. Então, tudo isso está no meio do caminho já, até o dia 5 de abril. Quer dizer, semana que vem a gente já sabe quem vai concorrer por onde, é isso? Semana que vem a gente já tem uma tônica completa do quadro eleitoral aqui de Londrina. Em especial para candidatos a vereador, porque são datas diferentes, né? Hoje, por exemplo, eu fui abordado por um pré-candidato. Ele queria saber o seguinte, aquela solução mágica. Qual partido eu devo me filiar? Acho que ele e o mundo gostaria de saber qual que é o partido mais simples para se eleger. Mas essa matemática ela não é simples, tá? Por quê? Houve uma mudança na regra eleitoral que agora, nesta campanha, cada partido pode só colocar o número de vagas mais um. Até hoje eu não entendi por que mais um. Eu também não entendi. Não é uma 100% coisa, mais 100% mais um. Não dá para entender. Aqui em Londrina são quantos vereadores na Câmara? São 19 vereadores. Até agora 19, né? Isso, até agora porque pode ocorrer. Isso é uma coisa interessante a se falar, né? A mudança de número de vereadores não é eleitoral. Ela é constitucional e fica a cargo da Câmara. Então eles podem mudar até a data das convenções. Mas aqui em Londrina, por exemplo, não deve acontecer Me isso? parece que não, né? Alguma cidade ao redor Sim, aqui? Eles podem mudar até a data das convenções. Mas alguma cidade pretende fazer essa mudança? Olha, teve algumas tentativas em Apucarana, Arapongas e Rolândia se cogitou. Tá? Maringá também houve também. Aqui se cogitou, né? também, mas ficou na É porque é muito uma difícil. cogitação só. Né? Exatamente, porque quem quer alterar a lei às vésperas de uma eleição, com todos os eleitores com uma lupa nos trabalhos da casa, da Câmara, e não é só a Câmara daqui, todas as câmaras, que são sempre muito criticadas, né, pelo desempenho. Então, há sempre um receio de fazer uma mudança tão estratégica e tão grande num período pré-eleitoral. Porque a matemática dos candidatos, aliás, 12 vereadores que estão no mandato é sempre assim, se a gente cria mais algumas vagas, a possibilidade de eles continuarem é maior. No entanto, não é exatamente isso que acontece. Nós já tivemos casos, por exemplo, na última eleição, não houve mudança de número de vagas, porém, a Câmara foi renovada em quase 70%. Então, conta muito mais o trabalho desenvolvido do que exatamente o número de vagas que vai estar disponível. Eu tenho um professor nosso da pós-graduação sempre falava, Cláudio, a pessoa entra na eleição, ela tem que entender que é mais fácil perder. É mais fácil perder. Ganhar seria a exceção. A probabilidade é muito maior. A regra não é ganhar, a exceção é ganhar. Porque pensa, aqui em Londrina, por exemplo, nessa eleição, na eleição passada nós tivemos 500 candidatos. Nesta vez nós vamos ter por volta aí de 200, 250. Tira 19 que vão vencer, você tem aí 231 que vão ficar fora. Vão ficar fora. Né? Então a regra não é ganhar, é perder. Agora, só para servir como aperitivo aqui da conversa política, eu trouxe uma colinha, porque está difícil até de guardar, são tantos partidos, né? E eu trouxe uma cola, porque eu tenho certeza que as pessoas estão se perguntando o seguinte aqui em Londrina, afinal, quem vai sair candidato? Então, primeiro, vamos esclarecer que nesse momento não existe candidatura. Nesse momento é tão somente expectativa, eles são pré-candidatos. Inclusive, se alguém se colocar como candidato... Já está fazendo propaganda antecipada. Né? O que a lei permite agora é você se identificar como pré-candidato
você colocar suas propostas, você colocar suas ideias políticas. Tão somente isso. Mas pode colocar em reunião grande, por exemplo? Pode colocar em reunião grande, você pode ter opiniões políticas sobre determinados temas. O que você não pode? Pedir voto. O que você não pode? Gastar como candidato. O que você não pode? Fazer coisas que o candidato é proibido. E qual que é a diferença de gastar como candidato e como pré-candidato? Porque me parece quase que uma diferença entre a candidatura e a pré-candidatura. Aliás, não parece, até que estou fazendo essa pergunta para levantar a sua resposta, né? Levantar a bola. Mas o que difere, afinal de contas, o mundo do pré-candidato do candidato? A pré-candidatura, cara, ela foi criada em resposta à diminuição do tempo de campanha. Hoje nós temos 45 dias de campanha. Ela foi criada justamente para tentar uma forma de igualdade entre aqueles candidatos que não têm cargo com aqueles candidatos que já possuem o cargo, que é muito mais fácil você, com cargo, você fazer sua campanha. Uhum. Então a pré-candidatura ela foi imaginada nesse sentido, que o eleitor conheça os pré-candidatos, tenha essa informação sobre os pré-candidatos num período anterior à campanha eleitoral. Então, assim, a pré-candidatura, o que o candidato pode? Se mostrar como pré-candidato, defender as suas políticas como pré-candidato. O que ele não pode achar que é candidato. O gasto eleitoral excessivo, aquele permitido por lei, ele é permitido na candidatura, não na pré-candidatura. Nós tivemos, por exemplo, uma senadora, há um tempo atrás, que ela foi cassada por gastos excessivos na pré-candidatura. E dá cassação mesmo. Isso dá cassação, isso dá abuso de poder econômico e abuso de poder político, dependendo do caso. Então, assim, você pode gastar? Pode. O mínimo. Aquilo que todo mundo pode gastar. Você já pode contratar pessoas, por exemplo? Não tem sentido você contratar pessoas na pré-campanha. Justamente porque a pré-campanha, você tem uma ideia, assim, não de profissionalismo, mas sim de apoio voluntário. Então, por exemplo, isso é uma opinião pessoal minha. Você fazer um jingle de pré-campanha, me parece que é abuso, porque o jingle, ele é essencialmente de campanha eleitoral. O jingle, para quem não está familiarizado com o termo, é a musiquinha. Aquela musiquinha. Da mesma forma que você contratar pessoas para trabalharem para você, me parece que é um gasto essencialmente eleitoral. Mas o partido político... O partido político, sim. O partido político pode fazer gastos na pré-campanha. Mas quando você diz que o candidato ele pode fazer gastos, certo? O candidato, sim. O candidato ele pode fazer gastos. O pré-candidato também. O pré-candidato também. Porém, ele tem uma limitação que é um número que ninguém sabe exatamente qual é. É o famoso conceito indeterminado. Exato. Quanto você pode, por exemplo, usar em redes sociais, que é normalmente o que as pessoas mais fazem durante esse processo inicial. Eu acho inicial. que realmente não tem um número o que pode ser gasto em pré-campanha ou em campanha. Não tem esse diferencial. O que a lei faz é utilizar aqueles conceitos indeterminados para complicar a vida do candidato. Né? Sim, porque facilitar, né? Se você Sim, pode complicar. Então, assim, você pode gastar de uma maneira módica. Uma maneira módica não é módica para todo mundo. Então, né? porque, por exemplo, se eu sou um bilionário, eu gastar aí, sei lá, 200, 300 mil reais por mês numa rede social para impulsionar as minhas ideias, é módico. O que eu acho módico é você tomar como base o homem médio. Aquilo que você gasta, todos ou a grande maioria dos candidatos pode gastar? Isso me parece ser módico. Se sim, esse gasto é módico. Mas vira que meio uma peça de ficção, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, que os partidos que vão ter mais dinheiro, mais recurso para gastar na campanha ou na pré-campanha são o Partido dos Trabalhadores, o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Bolsonaro. Então, é módico para quem? Para os dois partidos que vão ter muito dinheiro ou para um PSOL da vida? Eu acho que assim, ele tem que ser módico para o candidato. O candidato, por exemplo, se ele vai gastar um X na pré-campanha e depois na campanha ele vai gastar igual ao X, não é módico. Quer dizer, ele gastou 50% já na pré-campanha. É isso que eu digo, ele tem que ter uma razoabilidade que na pré-campanha gaste 5%, 3%, no máximo 6%, 7% do que ele vai gastar na campanha.
Bom, eu vou servir então, enquanto a gente faz uma pausinha aqui entre a gente do assunto, para voltar nas regras eleitorais, eu vou usar minha cola, que eu trouxe a cola de quem sai candidato ou não em Londrina, que aliás não é nem candidato, é Pré-candidato. Pré-candidato, porque nem os partidos ainda, a maioria deles, colocaram os nomes, né, para disputa prefeito. Vamos falar de disputa prefeito. Cláudio, você vai me corrigindo, o doutor Frederico Sim. também. Então a gente tem, começando pelo PL do ex-presidente Bolsonaro. Ainda não está definido, mas o nome que já apareceu, defendido pelo deputado federal Felipe Barros, é do Bruno Biratã, que é presidente da Coab. Cláudio, pelo Progressistas, quem sai? Progressista foi definido essa semana, anunciado inclusive pelo prefeito Marcelo Bellinati, que a escolhida é a secretária de Educação, a Maria Tereza, que fez um trabalho muito importante aí na secretaria e, por conta disso, eles decidiram que é o melhor nome para colocar na disputa. Então, para quem estava esperando o secretário de saúde, por exemplo, mudou tudo a princípio. Na verdade foi uma baita surpresa para a maioria das pessoas, em especial para os adversários, né, da administração. Porque desde o ano passado se cogitavam 3 nomes, às vezes até 4, que seriam o secretário de saúde, o Felipe Machado, o secretário de planejamento, que é o Marcelo Canhada, e também o secretário, aliás, o presidente da CMTU, o Marcelo Cortez. Inclusive parece uma república de Marcelo, tem Marcelo para tudo quanto é lado lá, viu? O Cortez. E a Maria Tereza, nas vezes que eu conversei com ela há um tempo atrás sobre candidatura, ela sempre dizia que, olha, acho que não, acho que tem outros nomes, ela não explicitava isso exatamente, né? Porém, chegou o momento da decisão. E na avaliação do grupo do prefeito, o nome dela aparece como o mais consistente para a disputa eleitoral, que não vai ser fácil, como todo mundo imagina. É uma disputa sempre muito difícil. Mesmo porque da equipe do prefeito, digamos assim, a candidata oficial escolhida pelo prefeito, Marcelo Bellinati, é Maria Tereza, secretária de Educação. Mas da mesma equipe sai também o Bruno Biratã, que está na Coab, pelo PL, e o João Mendonça, que é o nosso vice-prefeito. Exatamente. E que sai pelo Podemos. O João Mendonça sai pelo Podemos, ele tem o apoio do deputado Luiz Carlos Rauli, que tem dito para ele que vai sair mesmo e não tem conversa, quer realmente que ele dispute. E, na verdade, é importante essas candidaturas, porque você acaba tendo opções, né? O João é um cara experiente, já está na prefeitura como vice já na segunda gestão dele. Ele já foi secretário municipal, já esteve em diretorias também do Estado, ele tem muita experiência. Já foi vereador? Já foi vereador também, é comerciante e, mais do que isso, ele é pai da dupla Mariana e Matheus. Isso é muito importante. Que ele não cansa de dizer, porque a dupla está fazendo sucesso e ele está sempre animado com os garotos lá. Bom, mas continuando com a nossa lista de pré-pré, vamos colocar assim, pré-candidatos, né? Tem o time que vem do governo do estado, cujo partido do governador Ratinho é o PSD de Dado, Sim. Né? E o Cláudio está apostando no Thiago Amaral. Eu começo a achar que está tudo indo muito para a cara da Cloara Pinheiro, a nossa apresentadora aqui da cidade. Afinal. Olha, eu acho muito difícil a Cloara ser a escolhida do grupo. Tá? Primeiro porque o Thiago já disse que é candidato há bem mais tempo, tem feito um trabalho junto ao governador para que isso aconteça, né? A Cloara é uma opção, óbvio, do partido, porém, eu não acredito que ela teria muito apoio se vier sozinha, né? E isso é um complicador, porque por mais que ela tenha muito tempo de televisão, ela foi apresentadora de programas aqui em Londrina por quase 20 anos, ela é muito conhecida, mas como apresentadora de programa, né? Ela nunca participou efetivamente da política. A eleição dela, ela está há menos de 2 anos como deputada e ainda eu acredito que falta um pouquinho mais de maturidade política para enfrentar uma disputa desse nível, porque a disputa para prefeito ela é muito diferente do que uma disputa legislativa, né? O embate é muito mais
mais forte, muito mais direto. Inclusive porque o embate ele é literalmente construído por debates, né? Exato. E não é só o debate da televisão, o debate da rádio, o debate ele acontece numa campanha todo dia, né? Porque tem os sindicatos de cada categoria, tem as Sim. associações de classe. E tem uma coisa curiosa que, por exemplo, vamos supor que ela seja a escolhida. Nós teríamos 3 mulheres disputando a eleição para prefeito em Londrina, que é uma raridade. Então vamos falar da terceira candidata, que é a Isabel, que vai concorrer, ao que tudo indica, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Você conhece a Isabel, Cláudio? Eu a vi umas 2 ou 3 vezes. Eu não conheço exatamente a carreira dela. O que eu sei dela é que ela é professora, ela tem um trabalho muito forte nas pastorais da Igreja Católica, né? Ela já morou um tempo, se eu não me engano, em Goiás e voltou para Londrina. Então ela tem um histórico bem raiz do PT, né? E eles colocaram ela como a pré-candidata. Eu já tinha ouvido falar que talvez a Márcia Lopes viesse também como pré-candidata. Mas depois eu fui fuçar, vou buscar informações, e ela não quer não. Ela vai trabalhar na campanha, vai ajudar na campanha, mas em princípio é a Isabel que será a candidata do PT. A Lenir de Assis quer vereadora atualmente? Não. Não. A Lenir ela tem outro projeto, né? O projeto dela é, se for possível, ser deputada ainda agora, né? Dependendo da situação da deputada Gleice Hoffmann, porque é o seguinte, ela é a primeira suplente de deputado, né? Se qualquer um dos deputados do PT assumir algum cargo no governo, ou de repente, por exemplo, o Zeca Dirceu está dizendo que é candidato a prefeito de Curitiba. Vamos dizer, que eu não acredito de jeito nenhum, mas vamos dizer que ele seja eleito em Curitiba. Abre uma vaga, ela vira deputada. Mas o que eu percebo, assim, primeiro ela quer garantir mesmo a possibilidade de reeleição para a Câmara, né? Ela ficaria mais 4 anos e aí nesse inteirinho ela pode, de repente, também virar deputada federal. Então, porque tem mais um detalhe, eu logo vou colocar os outros nomes, porque está com cara de que pode até ter 10 candidatos nessa eleição para prefeito. Então, só um detalhe, foram formadas, né, desde a eleição passada, algumas frentes, e nessa eleição municipal a gente tem que respeitar, aliás, os candidatos, né? Eu não sou candidato, os candidatos têm que respeitar essas frentes formadas. No caso do PT, tem uma aliança formada já na candidatura do presidente Lula com o PSB de bola do ex-governador Geraldo Alckmin, vice do Lula. Então é por isso que provavelmente você não acredita que em Curitiba vai haver uma outra candidatura, vai haver uma candidatura do PT, seja do Zeca Dirceu ou de alguém, porque lá seria o Luciano Dutti, do PSB. Está caminhando para que seja ele lá em Curitiba, né? Porque lá, o PT de Curitiba, eles têm alguns candidatos, mas são nomes que já estão muito desgastados, né? E o Luciano Dutti, que não tem cara de socialista, mas ele é do PSB, ele agrega algumas áreas que a esquerda não conseguiria agregar em Curitiba, né? Ele já foi prefeito da capital, ele é muito querido na cidade, né? Então ele tem essa possibilidade de ser uma esquerda não tão vermelha, vamos dizer assim. E o que leva a gente à conclusão que aqui em Londrina, Isabel do PT seria a cabeça de chapa com outro, talvez do PSB. Quem são os nomes do PSB em Londrina? Talvez do PSB, talvez até do PCdoB, que está junto também. E se não me falha a memória, está o Rede também. Né? Não, Rede não, o Partido Verde. PV, a Federação o Partido PCdoB Verde. E PV, né? Isso. O PSB não está nessa federação. Na federação, não. E vocês conseguem pensar em algum nome de PSB? Assim, de bate-pronto não, porque o PSB, ele tinha aqui em Londrina, curiosamente, o quase socialista Tiago Amaral, né, que ele era deputado do PSB e depois ele migrou para o PSB. Aqui nós temos no PSB a vereadora Sônia Gimenez. Sônia Gimenez. Mas dentro do grupo do PSB você não percebe nenhum nome com força para enfrentar uma campanha como cabeça de chapa, né? Eles devem se aliar a algum outro partido para ter possibilidade de eleger alguns candidatos a vereador.
Pois é, e talvez você que está em casa ou está no carro, no trânsito, nos ouvindo, talvez você esteja pensando o seguinte, mas é Alex Canziani e Luísa Canziani, que seriam outros nomes. Depois do comercial, então, a gente vai responder essa questão. Estamos apresentando Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Olá, a gente estava falando sobre campanha aqui em Londrina, quem são os possíveis pré-candidatos, a gente já falou do Bruno Biratã, pelo PL do ex-presidente Bolsonaro, da Maria Tereza, secretária de Educação, pelo Progressistas, escolha do prefeito Marcelo Bellinati. A gente também já falou da Isabel, que deve sair por uma frente entre PT e PSB, e já passamos pelo PSD de dado do governador Ratinho, que vai ter candidatos também aqui em Londrina, e que o Cláudio está apostando que será novamente o Thiago Amaral. Eu estou achando que talvez tem uma imensa possibilidade de ser a Cloara Pinheiro, esperar para ver. E daí eu tinha colocado uma questão, Cláudio, doutor Frederico, vocês me ajudem aqui. Alex Canziani, Luísa Canziani, onde que foram parar nessa embolada toda? O Alex Canziani, eu brinco com ele que ele virou síndico, né? Síndico de partidos. Ele tem um conglomerado de partidos agora que ele comanda. Um é o Agir, o Avante, e tem mais um outro que eu não me recordo exatamente o nome, a sigla. Mas o que a gente percebe? Mas ele está mesmo no PSD. Ele está afiliado ao PSD. Depois, inclusive, eu queria ver aqui com o Frederico se isso pode, né? Porque é curioso, né? Não deixa de ser curioso. O cara, ele está afiliado a um partido, mas ele é diretor e presidente de outros 2, 3 partidos. Assim, não tem nada na lei que proíba, mas eu não consigo ver moralmente que isso possa, né? Mas assim, legalmente não tem nada que proíba. É que você fica numa situação onde a justiça pede para que os partidos tenham mais autonomia, para que os partidos representem mais os eleitores, e acontece uma coisa dessa, né? Ele é presidente de um, está em outro. Lá aqui em Arapongas ou Rolândia, um candidato a vereador ficou em suplência, ele foi suplente e era presidente de outro partido. Concorreu por um, era presidente de outro. Sim, não é proibido, mas não consigo entender isso. Mas como... deixa eu te fazer uma pergunta para dar uma pimentada nessa conversa, né? Que não era da pauta, mas já que surgiu, eu preciso tirar essa dúvida. É o seguinte, ele é suplente de deputado estadual. Se eu não me engano, ele está na 2ª ou 3ª suplência. Vamos supor que partidos, o PSD consiga eleger 3 candidatos aí a prefeito. Sim. Ele deveria assumir como deputado uma vaga na Assembleia. Não corre o risco de outro suplente do PSD, por exemplo, falar, peraí, como é que o cara é presidente de outro partido, está no nosso e vai assumir uma vaga do nosso? Não vai criar uma confusão jurídica aí? Você está dando ideia, né, Cláudia? Eu estou dando ideia para os outros, né? Estou dando ideia. Assim, Advogado gosta dessas ideias. Ele é o suplente, né? Ele é o suplente. Eu acho que é ele que tem que assumir se acontecer essa hipótese que você falou. O que o suplente dele vai fazer, mas corre-se o risco de o cara... É que não é ilegal, né? Assim, você fala muito de moralidade, é muito complicado também, porque a garantia do eleitor, a garantia do cidadão é a lei. Não é a moral, é a lei. Ele tem que se pautar na lei. A lei acontece essas falhas, digamos assim, essas lacunas, né? De permitir essas coisas. Mas, em tese, ele está dentro da lei. Bom, então, concluindo na questão do PSD, poderia ser o Thiago Amaral ou a Cloara, ou numa última hipótese, Alex Canziani, última, mas nada ou a filha, impossível, ou a filha. Lembrando que Tercílio Turini, que estava no PSD também, acaba de conseguir a autorização do governador, está mudando de partido e foi para o MDB. Exatamente. E porque está dentro dessa janela, né, que vai até... na verdade, a janela não é para deputado, tá? No caso dele, ele não poderia ter apenas migrado de um partido para outro. Ele teve que conseguir a carta de anuência, apresentar essa carta de anuência na Justiça Federal, e aí sim mudar de partido.
Mas aí eu vou fazer de novo a pergunta, que eu não dou conta. É o seguinte, ele conseguiu uma carta do presidente nacional do partido, né? Conseguiu uma carta de anuência do presidente estadual, do que partido, é o também. governador, e apresentou e mudou de sigla. Sim. Porém, e se o suplente reivindicar a vaga? Porque você não pode suprimir o direito do suplente. Só vamos explicar de novo quem que é o ele que a gente está falando, porque para quem ligou o rádio agora, a gente está falando do Tercílio Turini, que está deputado estadual, já foi vereador, já foi presidente da Câmara, tem uma longa trajetória à frente da saúde aqui no norte do Paraná. O Cláudio gosta do suplente, você já notou, né? Ele tem Mas são hipóteses que podem ser concretizadas. O suplente do suplente, Cláudio, ele tem pretensão qualquer, mas assim, não me parece assim justo até ele ter a carta de anuência do presidente nacional, do presidente estadual e ainda sofrer uma represália, ou seja... Mas aí você está suprimindo o direito do suplente. Não estou suprimindo o direito. Sim. Estou dizendo só que não me parece justo. Ah, tá. O direito do suplente é o direito do suplente. Olha, um ouvinte mandou aqui que o som está cortando. Será que é não sei se é dos 3 microfones que estão abertos, se é no geral, ou pode ser no YouTube, pode ser talvez. Do YouTube, pode bem ser no YouTube. Que seja no YouTube. Querido internauta, mantenha-se firme, aguenta com o som cortando, depois a gente vai solucionar Essa questão isso. do Cláudio foi muito importante colocar, que isso me lembra a questão do Deltan Dallagnol. Quando ele registrou a candidatura, ele tinha um documento do Ministério Público dizendo que não tinha processo administrativo nenhum aberto contra ele, né? Deu no que deu, né? Assim, uma das coisas que eu fui contra essa decisão do TSE, ousadamente contra essa decisão, foi justamente essa, a segurança jurídica, né? É muito complicado ele ter um documento hábil que demonstre ou que afirme uma situação e esse documento não valer um tempo depois, né? Eu acho que afeta a segurança jurídica. A segurança jurídica é um dos princípios maiores da eleição. Bom, então voltando à minha colinha aqui dos pré-candidatos à Prefeitura de Londrina, chegou a vez de falar de Diego Garcia, que é deputado federal pelo Republicanos e que está ameaçando ser candidato a prefeito. Conversei com ele hoje de manhã, encontrei ele numa solenidade e eu falei, Diego, e daí? Ele falou, está caminhando para isso, eu estou trabalhando para ser realmente candidato do Republicanos. O Republicanos antes estava com um outro empresário, né, presidindo o partido, que era o Nelson Tsukahara, que queria ser o candidato a prefeito. Aí houve uma composição, ele acabou deixando o partido e o Diego Garcia, que é o deputado federal do partido em Londrina, ele se transformou no novo presidente e ele está fazendo esse trabalho para também ser candidato, mais um candidato que se apresenta como candidato de direita. Pois é, e pelo União Brasil, que é esse partido, só para lembrar, não vai nenhuma crítica aqui, mas enfim, é o partido que estava brigando ali no Rio de Janeiro, os os 3 mandantes, né, do crime contra Marielle, os irmãos Brazão. Um desembargador do Tribunal de Contas, o outro já foi deputado federal, estava na administração do prefeito Eduardo Paes até agora há pouco, anteontem é brincadeira, mas até agora há pouco. União Brasil, ele deve ter candidato Jairo Tamura ou André Trindade, é isso mesmo? São 2 candidatos, mas o Jairo Tamura está no PL. Né? Mas ele estava dizendo que vai... Estava querendo migrar para o União Brasil. Aliás, desculpa, até foi para não cometer fake news aqui, existe um burburinho de que Jairo Tamura, também ex-presidente da Câmara, vereador, um representante fortíssimo da colônia japonesa, se é que a gente pode falar nesses termos em pleno 2024, né? Porque isso parece que me combina mais com o século passado, mas Jairo Tamura estaria indo para a União Brasil. Isso. No União Brasil, temos lá o André Trindade, que já foi candidato a prefeito de Londrina, eu não lembro qual partido agora, mas ele não foi bem. Eu lembrei, ele estava no Cidadania.
Ele foi candidato a prefeito pelo Cidadania. PPS, Cidadania. Isso, PPS Cidadania. Depois ele teve uma passagem pelo Podemos e agora ele está no União Brasil. União Brasil que tem algumas figuras, como disse agora há pouco a Carla, aqueles 2 personagens do Rio de Janeiro, mas no Paraná também tem Tito Barrichello, o deputado estadual que dias atrás pegou um fuzil, um colete parecendo com a logo de um departamento da Polícia Civil. Ele tá lembrando que ele está licenciado, tá? Ele não poderia estar exercendo. Barrichello o sobrenome? Vai isso, chegar Tito em segundo Barrichello. no máximo. Então. Exato. E ele pegou um fuzil com um carro dele, estava plotado, parecendo uma viatura, e tentou, estavam ao vivo, inclusive pelo SBT, num programa lá policial lá de Curitiba, e aí ele foi na casa de uma pessoa que supostamente teria ameaçado uma outra de morte, né? Aí chegando lá, acho que não encontrou e saiu de lá, e tudo gravado, mostrado ao vivo e etc. Até que alguém falou assim: mas peraí, o cara não está licenciado, ele pode fazer isso? E descobriu-se que ele não pode fazer isso. Tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Mas é um perfil de políticos que temos hoje que faz qualquer coisa para aparecer muito. O caso foi parar na corregedoria da polícia, porque ele não poderia estar, primeiro, armado, com um fuzil na rua, né, fazendo de conta que ia fazer uma blitz. Né? Não pode. Depois ele foi para a corregedoria e agora também deve ser alvo de um... Corregedoria da Câmara. É. Deputado, não, deputado estadual. Sim, corregedoria da Não, Assembleia. da Assembleia. É. E agora, não, corregedoria da Polícia Civil. Porque ele é delegado. Licenciado, né? Licenciado, por isso ele não poderia estar fazendo... Mas ele fez esse ato como deputado. Ele fez como... Não, mas ele foi como se ele fosse... cumpriu uma mandado de busca e apreensão. Ele foi como repórter, praticamente, mas né? ele não pode, exatamente. E aí a corregedoria entrou na corregedoria e vai entrar também na corregedoria da Assembleia. Está errado em qualquer lugar. Então, né? todo errado. Você imagina, Caro tá errado. ouvinte, caro internauta, quando eu disse aqui no começo do programa que você deve prestar atenção em que nesse começo, né, de corrida eleitoral, da pré-campanha, é não errar. Não errar. Pessoa já não errando, ela já está se fazendo um grande favor. Eu ia até falar, tem que dar o tiro certo, mas é muita sacanagem, né? Não, sem tiros. Aliás, o ambiente político está muito tenso, né? Muito As tenso. pessoas estão tensas, Agora, é melhor não falar em tiro. Então a gente tem essa possibilidade de o André Trindade ser candidato, ou então o próprio Jairo, se ele for realmente para lá. E o Jairo tem uma coisa interessante, ele foi candidato a deputado estadual Bem e votado, ele fez né? uma votação Muito muito, bem votado. alta. Se não me falha a memória, acho que 27 mil votos. 27, 28 mil votos. 27, 28 mil votos, que foi um dos mais votados de Londrina. Ele não ficou assim por uma quireirinha. É o primeiro suplente, né? Exato, ficou primeiro suplente. Então ele também tem a possibilidade de assumir aí uma vaga na Assembleia, caso um dos membros aí do PL seja eleito. Bom, mas falando em E aí direita... nós temos um problema, né? Desculpa, fala. E se ele muda de partido? Então, na Peraí, lei... vamos falar. Ele, o Jairo. O Jairo. Tá. Se o Jairo mudar de partido, a gente vai ter um problema real. Por quê? Porque o mandato não é do... Não é da o pessoa. mandato é do partido. É do partido. Por isso que tem que ter as cartas de anuência e tal, porque senão o cara perde o mandato. Então é um risco, ele pode de repente mudar de partido, se candidatar a prefeito e até vencer, ou ficar pelo caminho e numa possibilidade de um outro candidato do PL que seja deputado se eleger, ele não poder assumir porque deixou o partido. Porque mudou de partido. É um jogo de xadrez Que a política, situação, né? né? Agora, falando em direita, falando em polícia militar, falando em tiro, quer dizer, né? Vamos falar em paz, né? Temos Coronel Vila, que deve sair pelo PSOL. Não, PSOL não. Epa, minha cola aqui é que faltou um candidato do PSOL. Mas eu gostei de você ter feito essa... Você gostou da ficou analogia? Bonito, Né? O PSOL, ficou lindo, Coronel direita, Vila, com a acho que direita. não dá muito certo, viu? Pois é. Então vamos refazer. Coronel Vila ou pelo PSDB, que estaria numa frente ampla com Cidadania. Como que é essa confusão do Coronel Vila? É a Federação, né, de Cidadania do PSDB? Sim. Isso. Aí é um problema, porque vamos pensar o seguinte, o PSDB
quando nasceu, ele nasceu um partido de centro-esquerda. Os tucanos. Os tucanos. Né? Vamos lembrar do Fernando O PSDB Henrique, nasceu do como Serra. um partido de centro-esquerda. O Cidadania, ele veio do PPS, né? Era o PPS, que era uma dissidência do PCdoB. Ou seja, também é um partido de centro-esquerda. O Coronel Villa se coloca como bolsonarista arraigado. Como é que o PSDB vai lançar um candidato que é bolsonarista? E teve essa confusão dos últimos dias. No caso do Coronel Villa, ele ainda não está afiliado, porque como ele está exercendo a função de coronel, ele ainda está na ativa, ele não pode se filiar a um partido. Ele tem que esperar a aposentadoria que deve acontecer aí por esses dias aí. Daí ele pode se filiar ao tem PSDB. até a coligação, né, para escolher um partido. Exatamente. E qual que é o palpite de vocês? Convenção, não Coronel convenção. Villa sai ou não? Eu acho que ele sai, mas eu não posso cravar que seja pelo PSDB. Até porque houve um imbróglio agora recente que o presidente estadual do partido, que é o deputado federal Beto Richa, ele quase abraçou a causa bolsonarista. Foi lá conversar com o ex-presidente, ele estava pronto para se filiar, até que deu tudo errado e ele teve que retornar e ficar dentro do ninhozinho, piando um pouquinho mais baixo do que estava. E sai candidato a prefeito, na tua opinião, de Curitiba? Ele sai candidato a prefeito de Curitiba. Né? E o Villa está firme nessa de ingressar no PSDB, porque ele teve a promessa do Beto Richa que teria muito apoio aqui para Londrina. Considerando que Beto Richa, pelo que eu lembro, não apoia quase ninguém, para dizer que ninguém, é um caso de, sabe, pensar e fazer matemática, né? Ele teve o apoio do Beto Richa, que ia sair do partido? Exatamente. Bom apoio. Não é uma coisa interessante? Bom, e ficou faltando alguém dessa minha cola aqui? Bruno, Maria Tereza, Tercílio, Isabel, Diego Garcia. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar, Bruno Biratã, que é filho de um radialista. Sim, famoso... filho de Paulo Biratã. Exatamente, já que estamos estreando em rádio, né? Exatamente. Paulo Biratã, um dos grandes radialistas de Londrina, trabalhou na CBN, na Rádio Tabajara, e tinha uma voz muito poderosa e ele tinha um perfil de radialista muito interessante, cobrava muito. Ele, por muito tempo, ele comandou a CBN de Londrina, né, da Rádio CBN, e ele tinha ele que iniciou a briga pelo ILS, já faz bem uns 20 anos. E até hoje o tal do ILS é um sonho que ainda não rolou nessa cidade. Pois é, quem sabe a gente esteja precisando de candidatos inspirados em Maringá, né? Porque, gente, não é bairrismo, não é querer despertar nenhuma briga, porque seria muito ridículo até, né? Mas como é que Maringá consegue tanta coisa, né? E a gente aqui, às vezes, continua patinando. O aeroporto é uma questão que me incomoda. Mas eu acho que houve uma mudança bem radical aí nos últimos anos. O que a gente tem percebido, muito também por conta do atual prefeito, que não briga com ninguém, ele é muito mais agregador. O Marcelo Bellinati, o Marcelo Bellinati de Londrina. E a gente percebe o seguinte, que os deputados, hoje federais de Londrina e também os estaduais, eles estão trabalhando muito mais em conjunto para poder trazer coisas para Londrina do que era antigamente. Antigamente parecia que era uma disputa entre exato, eles, né? Era cada um por si e nada acontecia. E quem são os deputados federais por Londrina? Vamos relembrar? Hoje nós temos aqui a Luísa Canziani, o Luiz Carlos Rauli, o Marco Brasil e também o Diego Garcia. Felipe Barros. Né? E o Felipe Barros. Então, mesmo eles tendo algumas divergências de políticas, né, ideológicas, inclusive, eles parecem estar trabalhando mais unidos. Eles estão trabalhando por Londrina. Né? Sim, mas a gente vai ter que achar daqui a pouco uma explicação por que o ILS do aeroporto não sai e por que o Teatro Municipal está lá enterrado do lado do shopping, né? Também não sai do buraco, vamos colocar assim. Sim. É uma resposta para o próximo governador, mas daí é outra eleição só daqui 2 anos. Com certeza. Né? E o teatro, nesse caso, talvez no meu mandato aqui na Terra, acho que eu não vou ver, não. Mas, em todo caso, há sempre uma possibilidade. Né? Lembrando que o prefeito, Claudião, colocou no sábado que ele vai realmente encarar uma disputa para o governo do Estado?
Está com vontade? Está com vontade. O Marcelo Bellinati, ele tem esse projeto futuro, talvez um futuro breve, para se candidatar também para essa disputa para o governo do Estado, porque ele percebe que há espaço para isso. A gente tem que entender que está havendo uma mudança de geração política, né, tanto aqui em Londrina, como também para o governo do Estado, né, para os pretendentes ao governo do Estado. Então há uma possibilidade, porque hoje ele se coloca como um candidato de centro, né, a esquerda vai ter candidato, a direita também vai ter candidato, e por que não ele seguir por esse caminho e, de repente, ele pode, sim, emplacar como E entre nós, governador. Cláudio, fez uma boa administração, né? Sim, Ele é agregador, sim. ele tem uma qualidade muito grande, que ele é agregador, né? Ele é responsável justamente pelos candidatos, ou pelos deputados se unirem. Porque, por Londrina, né? esses tempos atrás, eu até ouvi de um servidor e eu comentei, e o prefeito X? Ele virou para mim e falou assim, olha, ele não ia para lugar nenhum, não ia para Brasília, não ia para Curitiba, porque ele dizia o seguinte, que ele não queria dever favor para político. Ah, Né? que lindo. Para pedir coisas para Londrina. E, na verdade, é o inverso. Você tem, sim, que ir visitar Brasília, visitar Curitiba, aonde tiver verba disponível para fazer obras e também para melhorar a vida do cidadão, você não só tem que pedir, você tem que exigir. E isso o Marcelo faz com maestria, muita né? maestria. Viu? Bom, a gente vai chamar um break aqui na rádio e daqui a pouco a gente volta quase para encerrar o programa, porque já são 7:50. Lembrando que daí cada Que um eu tenho de nós... muita coisa para falar ainda. Pois é, vai ficar para a próxima, Claudião. Mas lembrando que na volta cada um de nós vai dar uma última dica para quem está pensando em se candidatar. Você está ouvindo na Clube FM Lugar da Fala. Estamos apresentando Lugar da Fala com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Olá, aqui está o Lugar da Fala Eleições, porque é um programa sobre política. Se você é eleitor, você vai ficar sabendo dos bastidores, do cenário, do contexto da política e vai dar muita risada, com certeza. Agora, se você é candidato, ou melhor, pré-candidato a prefeito ou vereador, fica grudado aqui com a gente, porque vão sair dicas a cada programa e a gente tem muita coisa para falar. Mas agora, nesse momento, quem começa a dar uma dica especial para os pré-candidatos é o Dr. Frederico Reis, advogado, especialista em direito eleitoral. Eu diria para os pré-candidatos, procure um advogado. Contratem imediatamente. Contrate um advogado. Não, é brincadeira, assim, mas assim, se cerque de pessoas profissionais, que entendam de eleição. A eleição, cada eleição, ela está se tornando cada vez mais profissional. Está muito difícil aquela eleição que a pessoa só com a vontade, só com os amigos, consiga atingir o objetivo de ser eleito. Então, se cerque de pessoas profissionais e que entendam de eleição. Jurídico, marketing, comunicação, contador. Nem cerquem, assim. Se garantam com essas pessoas, que cada vez mais a Justiça Eleitoral está exigindo um profissionalismo maior dos candidatos. Cláudio Oste, nosso paçoca com cebola, que além de blogueiro, tem a principal coluna política de todo o hemisfério sul do mundo, o paçoca com cebola. Se você ainda não acompanha, está nas redes sociais, tem entrevista no YouTube, está no Instagram, no Facebook, em tudo. Tudo. Claudião, você que já ganhou eleições, inclusive ganhou uma eleição importante do Alexandre Kiref, que nunca tinha se candidatado a prefeito. Pois é. Ganhei deles aqui. Verdade. Qual que é a sua dica, Cláudio? Olha, a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte, tá? Não acreditem em pessoas que vão falar na sua orelha e dizer que é fácil ganhar a eleição. Não é. Não acreditem em pessoas que dizem que tem um monte de votos e querem oferecer esses votos já garantidos para você. Isso não existe. É muito mais fácil um amigo conseguir para você 5 votos na família do que você conseguir que alguém te traga 100 votos e você mesmo pagando. Isso não existe.
Tá? E outra coisa, é importante... Pagando para a pessoa, para a pessoa, para o cabo eleitoral, porque tem nesse período de campanha se oferece de tudo, né? Eu já vi gente, por exemplo, chegar para candidato e falar, olha, eu tenho 5, 6 mil votos na minha região que são meus, eu comando e eles estão disponíveis para você mediante uma bela quantia de dinheiro. Bobagem. Se ele tivesse 5 mil votos, saía ele candidato, não ia vender esses votos. Isso é crime também, Isso né? é crime também. Outra coisa, mas é importante também para o candidato a vereador ele entender quais são as funções de um vereador. Tá? Porque às vezes o cara se candidata e não tem a menor ideia do que ele pode fazer enquanto vereador. Em especial, o que o vereador pode fazer? Legislar, ele pode propor leis que regulem serviços, por exemplo, bares próximos à escola, discutir plano diretor, definir zoneamento. Ele só não pode fazer leis que impactem no orçamento da prefeitura, ou seja, qualquer lei que vá trazer para a prefeitura despesa financeira, ele não pode fazer. Mas também ele deve, e é uma das principais funções, ele fiscalizar a aplicação do orçamento e também a atuação do prefeito. Se o prefeito está fazendo as coisas dentro da lei, pode também indicar para o prefeito dar sugestões de obras, por exemplo. Mesmo que ele não possa criar uma lei para construir uma escola, mas ele pode indicar para o prefeito, né, representando os seus eleitores, que bairro tal tem demanda e poderia, sim, construir lá uma escola. E isso ele pode apresentar para o prefeito, que pode aí construir essa escola e dizer para o povo, olha, foi o fulano, foi o vereador X ou Y que fez esse pedido e a gente fez esse atendimento. Bom, a minha dica vai mais ou menos na direção da dica do Cláudio. Você já parou para pensar? Nós estamos no final de março. Em qual é o seu sonho? Eu não vou nem falar de projeto. O que você sonha para a sua cidade? Seja como prefeito ou como vereador. Gente, parece muito óbvio, né? Mas não é, não. Você vai ter que começar daqui a pouco, sendo candidato a prefeito, a fazer o seu plano de governo, que tem que ser registrado, inclusive, na Justiça Eleitoral. Então, pare, assim, não pense no sonho como o seu sonho pessoal, mas o que você tem a oferecer para o eleitor, para quem vai votar em você, para quem você vai pedir voto, um sonho, um plano, uma obra, um projeto para a sua cidade. E esse é só o primeiro, hein? Tem gente que não parou para pensar nisso ainda. Claudião, quer se despedir? Vamos nos despedir e aguardar vocês na próxima segunda-feira com mais dicas, mais discussões, mais do ambiente político e das cenas que sempre acontecem durante a semana que são interessantes para a gente poder comentar aqui. E eu vou então agradecer, doutor Frederico. Então, tchau. Eu que agradeço, cara. Muito, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cláudio. Sempre um prazer estar com vocês. E a gente agradece, então, à Rádio Clube FM pelo convite, pela gentileza, pelo espaço maravilhoso, pelo estúdio, pelo técnico de som que está aqui com a gente. E voltamos, então, na segunda-feira, às 7 da noite. Até lá.